Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Quem tá aí, quem segue a Academia de Atores Tríade. Hoje, né, dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, né? E na série de lives aí da programação de aniversário que a Academia de Atores Tríade se propôs a fazer, né, nessa semana, para comemorar os 177 anos de Formosa, eu destinei o dia de hoje para a gente fazer uma série de atividades virtuais para quem está em casa, para as crianças, adolescentes, jovens. Era até para ter divulgado isso para os meus alunos, mas foi tão tenso essa semana, né, que a gente não se destinou. Lady Ellen, tudo bem, minha linda? Como é que você tá, Lady Ellen? Tudo bem? Tudo tranquilo? Quero minha atriz de volta, viu? Quero minha atriz de volta. Você se organiza aí, porque eu quero minha atriz de volta. Então hoje a gente vai bater um papo sobre saúde, né? Era para ter feito uma live de manhã de circo, né? De palhaço. Era para ter feito um outro bate-papo sobre palhaçaria, sobre arte, sobre terapia, sobre saúde. Só que foi bem complicado. Início de aula, né? E aí a gente fica aí mais se cuidando, evitando. Hoje eu realmente não saí de casa praticamente para nada. Acho que se eu fui colocar o lixo na cesta da calçada, foi a única coisa que eu saí fora do portão e corri para dentro de casa. A gente fica meio paranoico, né? A gente procura ocupar a mente, ler, ouvir livros, meditar, né? E hoje, dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. Nosso país está aí vivendo todo um conflito, né, de ideias, de opiniões, mas o importante é que a gente tente divulgar saúde, né? É importante divulgar saúde. Daqui a pouquinho a gente vai estar aí com o Palhaço Cachoeira, né, do grupo de pesquisa de palhaço. Ele é ator e palhaço lá em Vitória, Espírito Santo. Aí a gente vai bater um papo aqui um pouquinho, né? Olá, Cristiane Pereira Souza, seja bem-vinda. Douglas Peregrino, tudo bem, meu querido? Olá, vamos chegando. Daqui a pouquinho a gente vai estar aí com o Palhaço Cachoeira, lá do Espírito Santo, né? Vai bater um papo aqui com a gente, né? O ator Carlos, mas na verdade também Carlos Cachoeira, também conhecido como Palhaço Cachoeira, né? A gente vai bater um papo aqui, falar um pouco sobre palhaço terapia, né? E aí, Douglas, tudo bem, meu caro capoeirista? Você acompanhou lá, né, as nossas entrevistas com os nossos mestres de capoeira no dia 3. A experiência muito gostosa, muito boa, né? E peraí que agora eu vou só um pouquinho ali, pessoal. Me dá licença um minutinho que eu vou ali buscar uma água, né? Deixar que sempre uma vasilha de água. Já falando, é dando sede. Olá, vamos lá! O palhaço, tudo bem? Vamos lá, vamos bater um papo. Guardando. Chegou o nosso querido Palhaço Cachoeira! Boa Ei! noite, meu irmão. Tudo jóia? Seja Tudo bem-vindo. jóia, querido. Muito E aí, como é obrigado. que Boa está desse noite. lado daí? Como? Boa noite, querido. Muito Boa obrigado pelo noite. convite. Isso. Hoje, dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, e eu resolvi fazer essa live, né, esse bate-papo, sobre palhaçoterapia, sobre a questão dos palhaços de hospital, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo assim, tão tenso, né, que o tema principal no Brasil hoje é saúde, né? Mas são tantos choques de informação, mas o importante é que a gente... Eu estava assistindo agora aqui um dos vídeos do Padre Fábio de Mello, e acho que uma das coisas que ele falava, o momento importante da gente agora procurar equilibrar a mente, saber peneirar as coisas que a gente está vivendo, ouvindo,
para que a gente possa ter um equilíbrio, tanto saúde mental quanto física, né? E nós, palhaços, acabamos sendo, de certa forma, peças fundamentais para esse equilíbrio da mente, né? Porque o riso, ele cura, né? Mas deixar você se apresentar primeiro para o pessoal. Pois é, né, rapaz? O palhaço, o humor também é saúde, né? Como você falou, saúde mental, então é muito importante, que a gente acha que saúde só está relacionada ao corpo, mas não, a Isso, saúde também está relacionada à nossa consciência, né? Às nossas emoções. Então é né, uma junção de vários fatores, né? Boa noite, muito isso. obrigado mais uma vez, Renato, por esse convite. Ó, eu já te digo de antemão que na sua tela está estourado, né? É, A sua a imagem está um minha, pouquinho estourada. a minha câmera frontal, depois que eu tive que trocar o display, eu acho que o modelo de aparelho meu é daqueles que acho que eles tiveram que cortar para trocar o display. E aí usa uma cola, acho que a cola secou e ficou embaçada. Eu vou ter que trocar de aparelho de novo. Vixe, Maria, né? Faz parte, né? Exato. Sabe-se lá quando, porque palhaço não tem dinheiro toda hora. Desse jeito. Mas vamos lá. Eu sou Isso. Carlitos Cachoeira, né? De nascimento sou Carlos Souza Cruz, mas meu nome artístico é Carlitos Cachoeira. Eu sou artista circense desde 2006. Antes disso, eu comecei com meu movimento na arte em 2004 com artesanato, mas durou só 2 anos que eu me encantei com o circo, né? Toda criança tem o sonho de viajar e fugir com o circo, né? E eu fui uma Exato. delas. Eu comecei em Maravilha. 2006 como artista circense, viajeiro, mochileiro, viajava pelo Brasil e me profissionalizei em 2009, né? Foi o mesmo ano que eu comecei a viajar com o circo, já não era um artista solitário, né? Eu conheci um circo chamado Circo dos Maltas, da família Malta, e a partir daí eu comecei a viajar e foi meu primeiro contato com o palhaço. Porque aí eu comecei além de eu fazer perna de pau, malabarismo com fogo e malabarismo tradicional no circo, mas a partir daí eles estavam com vaga de palhaço e eu me candidatei e com isso eu comecei a estudar o palhaço. Mas aí nas Isso. cenas de circo é por orelhada, né? Eles falam, é através da oralidade. Eles te passam Isso. as cenas, você ensaia, mas o trabalho do palhaço ele se dá pelo improviso, né? Pelo jogo com a plateia. Então aí tudo pode acontecer. Mas enfim, aí no mesmo ano eu fui para São Bernardo do Campo, que foi meu primeiro contato com o circo social, né? No circo Isso. social eu fiz escola de circo. Então, no caso, foi meu primeiro contato técnico de formação com as técnicas e atividades circenses, que é um Isso. projeto semestral, né? Dura 6 meses e a partir daí abre turma nova, e, enfim, e vai nesse ciclo. Aí depois disso voltei para o Espírito Santo novamente, né? São Bernardo do Campo fica em São Paulo, voltei para o Espírito Santo e 2013, a partir de toda a bagagem já adquirida, em 2013 comecei a trabalhar como palhaço no ambiente hospitalar. Teve um processo seletivo num hospital particular, aí eu passei, né? Eu mais outras duas figuras passaram e a gente começou a trabalhar com palhaço no ambiente hospitalar durante 4 anos. Aí isso ressignificou toda meu conceito a respeito do palhaço, né? Porque a partir daí eu percebi que o palhaço ele é um agente da sociedade, o palhaço ele é cidadão, né? E a partir daí que ele ocasiona um riso e que o riso é um elemento de cura, né? É um antídoto para qualquer sofrimento, correto? Exato. Então, né? Então, a gente sabe disso, a gente ri da gente mesmo, né? Como isso ajuda a gente a curar nossas dores e nossos anseios, né? E em 2014, paralelo ao palhaço no ambiente hospitalar, eu fiz minha primeira escola de palhaços, né? Comecei a estudar não só o circo, mas a partir daí eu comecei a estudar a palhaçaria em si, como técnica híbrida, né? Porque ela é teatral, ela é circense, ela é dança, ela é música, né? A ressignificação disso tudo, né?
em 2014, né? Em 2013, voltando lá, eu já não sou mais sozinho em 2013. Aí eu conheço a minha companheira, minha atual companheira, e a partir daí ela me mostra o sonho dela de montar um grupo. Ela é do teatro, ela veio do teatro clássico, do drama e da dança, mas aí a gente ressignificou ela entrando com o teatro e eu entrando com o circo, né? E com isso a gente montou o La Carta Circo Teatro de Rua, né? Que a gente atua muito em zonas de vulnerabilidade social, que esse é o lado dela, né? Eu já fui para o lado da saúde, como um palhaço como agente da Isso. saúde, e ela foi como agente social, né? Levando para as periferias, zonas de vulnerabilidade social, a arte, né? Que não está muito presente. É isso. Exato. Isso. Então, e agora é a vez do pessoal conhecer o Renato Farinha, né? O pessoal daqui de Formosa conhece, mas o pessoal que te segue, né? Saber quem é esse louco, né? Que puxa essa live. Eu sou Renato Gomes Machado, né? Mas praticamente Renato Farinha, né? Um apelido de grupo de oração, de grupo de jovem, porque eu sempre fui muito inserido no meio catequese, pastoral de jovens, na igreja. Então, o apelido Farinha virou nome artístico. E eu comecei primeiro no teatro de evangelização, né? Comecei a me envolver com o trabalho de teatro na evangelização, e do teatro de evangelização eu comecei a trabalhar com a evangelização de criança. Foi aí que nasceu o Palhaço Farofinha, né? Que até então não tinha ainda o nome, mas o Palhaço Farofinha nasceu falando do catecismo para criança, né? Falando de catequese, de evangelização, do amor de Deus. E aí ele foi tomando forma, veio o teatro, continuei no teatro de evangelização, e aí nasceu o trabalho em 2000 com o teatro secular, né, trabalhando de teatro escola e criando a primeira companhia, que foi a Metamorfose, que aí foi caminhando, cada um tomou seu rumo, e eu busquei a formação em 2009 com o teatro, né, fui fazer licenciatura em teatro, concluí em 2013 e me profissionalizei, né, tirei DRT, e aí o pessoal às vezes fala assim, tirou o DRT, é profissional. Então, tá num patamar, um degrau maior, eu falo, não, tá não. DRT não é título, não dá privilégio, e muitas vezes o ator que não tem DRT, ele é muito melhor do que quem tem DRT. DRT é uma formalidade para TV e cinema. E eu, particularmente, eu falo, não tenho sonho de TV e cinema. Se eu tiver que fazer, faço. Mas não é sonho TV e cinema, o palco do teatro. E quando eu, enfim, vesti o Palhaço Farofinha, eu falei, o picadeiro do circo é o meu lugar. Então, e aí eu venho caminhando, e aí fui aprendendo, bebendo da fonte, porque Formosa a gente não tinha ninguém no Palhaço Hospital, começou a ter algumas iniciativas minhas, e aí a gente começou a formar um grupo de pessoas, hoje já tem outros aqui em Formosa, e aí eu me encantei com a palhaçaria do hospital, né? Poder levar um sorriso, aquele momento de dor, é fantástico. Muito bom. A farofinha é a evolução da farinha, né? Olha que legal. Exatamente, exatamente. É o melhor de si, né, rapaz? Exatamente. Não, e o bom é que tira onda esse farofinha, ele coloca um PH lá no meio do nome, né? É todo. Assim fica moderno, né? Exato. E o bom é que aí, com essa história de farofinha, nasceu o projeto Clínica Santa Paciência, que é o projeto de trabalhar com palhaçaria do hospital. Então eu peguei e falei, gente, eu preciso criar um projeto. E aí onde nasceu a ideia da Clínica Santa Paciência, onde os profissionais de saúde são palhaços, né? Aí o doutor Farofinha, que é o besteirologista que dirige a clínica, e a gente está agregando outros palhacinhos para essa clínica. Maravilha. Ótimo nome, Santa Paciência, né? Isso. Ela é sagrada mesmo. Exato. Já diria Grace Janoucas, né, que personifica a Santa Paciência no espetáculo Terça Insana. Não sei se você viu. Esse eu não vi, eu sou adepto do Terça Insana, mas esse eu não cheguei a ver, não. Depois você procura lá, Terça Insana, Santa Paciência.
A Grace Janougas, ela é divina, ela mata qualquer um de rir com essa clínica, com essa Santa Paciência. Ela dá vida à Santa Paciência, né? Então, impagável, você rola de rir com ela. Maravilha. Mas então, falando agora, deixa você puxar agora o assunto. Bom, como o tema, né, principal é em cima da palhaçaria como arte-terapia, né, então ela está inclusa na saúde, correto? Isso. A partir daí, eu percebo o seguinte, que o palhaço, ele, enquanto agente de cura, né, ele ocasiona a cura através dos pacientes, né, porque quando você vê um paciente que está acamado, né, no hospital, fora do seu ambiente de conforto, né, porque ali não é a casa dele. Então, quando ele está sofrendo, passou por uma cirurgia ou está adoecido, quando ele sorri, isso, né, é um diagnóstico de que ele está evoluindo, né? Porque quando você sofre, geralmente você não sorri, né? Você fica com uma expressão de sofrimento, de dor. Então, nisso o palhaço ele age como agente de cura, né? Ele atua como agente de cura, ocasionando um riso no paciente, né? Consequentemente, ele também ocasiona a cura, né, nos familiares do paciente, porque geralmente você está em visita, né, e o paciente, geralmente, né, principalmente da área infantil, ele está sempre acompanhado, né? Então, a partir daí, você ocasiona a cura, né, porque você sana o sofrimento do familiar, porque geralmente ele está tenso, né, numa pré-cirurgia, ou para receber um diagnóstico pós-cirúrgico, né, dos procedimentos que seu familiar que está, né, adoecido, que está ali no hospital, está passando. Então, por quebrar o estresse, digamos assim, do familiar, então ele age como, né, um agente curador, como um médico, né? Não é à toa que ele é o doutor palhaço, ele é doutor besteirologista, como você citou, né? Exatamente. E no terceiro viés é na gente mesmo, né? Porque a gente, enquanto palhaço, a gente está se curando, atuando ali. Porque a gente está se reconhecendo, é como uma sessão de terapia, né, psicológica. Você vai no psicólogo, você faz uma sessão de terapia e o seu palhaço, ele é o seu terapeuta também, né? Ainda mais como você ocasiona todos esses sentimentos, todas essas sensações, tanto no paciente quanto no familiar, e consequentemente também na equipe técnica e na equipe de enfermagem que está ali, né? Você fica satisfeito. Então, a partir daí, você ocasiona a cura nos 3 viés, né, que eu citei. Né? No agente, no profissional, que está ali, você enquanto palhaço, enquanto profissional, agente da saúde, enquanto médico, enquanto enfermeiro. No paciente, propriamente dito, porque ele está, né, evoluindo no quadro dele de sofrimento, porque você está ocasionando riso, e o riso ele ocasiona vários fatores, né, físicos, químicos no seu organismo, né, como serotonina, como hormônios, né, hormônios do bem, endorfina, e, né, também no familiar, porque ele está ficando, né, tirando a atenção dele, né, uma atenção que ele tem pela situação do ente querido. Ponto. Exato. E toda essa descoberta, eu fui descobrindo toda esse benefício da palhaçaria no hospital, né? Foi interessante que nasceu essa ideia foi num dia de Natal. Passei Natal, eu e minha mãe em casa sozinhos, né? Minha mãe já separou do meu pai, meus irmãos já tinham cada um tomado seu rumo. E passou a noite de Natal, deu dia 25, e não tinha nada para fazer. A gente não fez ceia, fez nada. E o Renato resolve que ele ia botar a máscara de palhaço e que ele ia para o hospital da cidade para poder fazer. Então, cheguei assim no susto, né? Não foi nada planejado. Fui pedir permissão à direção do hospital e fui de leito em leito, de internação em internação, fazendo aquela brincadeira. Eu lembro que eu cheguei a levar, na época, umas marmeladinhas, bananadinha que eu tinha comprado, e ainda com muito recente, não tinha aprendizado,
depois, com o caminhar, que eu fui aprendendo que para levar qualquer tipo de coisa comestível, tem que primeiro saber do médico, né? Então, o que pode, o que não pode, você não pode dar qualquer coisa, então, primeiro foi assim, um susto, né? Mas aí a gente foi aprendendo, hoje já tem esse cuidado, né? E aí foi assim, um susto que começou esse trabalho e depois foi da formação. Eu lembro que de um fato interessante, que já depois de formado, já trabalhando e formando outros, eu tinha postado uma foto de uma visita e eu não tinha percebido que na foto, né, tinha aparecido a senhorinha idosa com só com as roupas do hospital da internação, que é aquela camisolinha simples, né? E postei no grupo, no Facebook e no grupo Palhaços em Rede, que eu acho que você conhece também, que tem no Facebook. E o administrador ele pegou e falou, Renato, retira a foto por causa disso e disso, porque a paciente está numa situação frágil e às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia eu sou super cismado nas visitas, por causa da questão de tirar foto, evitar fotografar o paciente pegando o leito todo, pegar no máximo o posto, para ter esse cuidado. Como você falou, é um momento de fragilidade, a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente acaba expondo, a gente pode acabar prejudicando mais ainda. Sim, né? Pela prática, né? Você percebeu, né? Para quem está Exatamente. trabalhando no hospital, por exemplo, tem uma série de fatores mais complicados, que você está numa instituição, né? É um ambiente fechado, é um ambiente todo regrado, né? Tem normas regulamentativas, né, para você estar trabalhando Isso, ali. Você tem que ficar preocupado em biossegurança, né? Que é a questão de lavar bem as mãos, que agora a gente está percebendo isso muito com essa questão da Covid-19. isso, Então, está ajudando muita gente a higienizar. Né? Eu já até levava para mim na vida pela questão de anos trabalhando como palhaço hospitalar, né? isso, Então, você acaba levando para sua vida a questão da higienização, porque você acaba tendo consciência de tudo aquilo que você está inerente, né? Tanto na rua, em qualquer ambiente insalubre, né? E outra isso, coisa também que é importante, que se é estudado, e na instituição que a gente estava, como instituição particular, então eles tinham um preparo, um respaldo para isso, né? A gente passava por um treinamento, é a questão da psicologia social também. Aí, então, não é só o palhaço, você tem a biossegurança hospitalar e a psicologia social hospitalar, né? Que é entender um pouco do turbilhão de emoções que o paciente, que a família, que os funcionários ali, toda a equipe de colaboradores está passando, né, com aquele momento, com aquele paciente, né? Então, esses três são três pilares, né, que seguem e norteiam o trabalho do palhaço ambiente hospitalar, do palhaço, né, terapeuta, que é um pouco diferente da zona de vulnerabilidade social, que entram outras questões, né? Porque você está isso, lidando com conflitos, com violência, com tráfico, com intervenções hostis por parte da polícia, da milícia. Então, são vários fatores que são diferentes, né? Mas acabam envolvendo um pouco da psicologia social também, mas não da biossegurança, né? Mas isso é muito importante, né? Se você pode lidar com isso através de um treinamento, isso é bem-vindo, né? Mas você, no seu caso, lidou através da prática, né? da prática, Como a exatamente. fotografia. Se você fotografar um paciente, é complicado porque, né? Você tem que ter direito de imagem, tudo isso, né, em questões de normativas da lei que a gente está aprendendo agora também. Exato. E eu gosto de citar isso porque aqui em Formosa, um dos grupos que acabou que aprendi na raça, uma outra amiga minha conseguiu trazer um palhaço de hospital aqui de Brasília, que deu uma oficina, mas muito rápida, e não teve mais oficinas. Então, acabou que eu me tornei um dos formadores, por eu ter artes cênicas, tudo ter essa formação cênica, acabei me tornando formador assim na raça. E fui diretor de teatro da Secretaria de Cultura por 2 anos e dei uma oficina lá, então acabei me tornando formador. E alguns desses grupos, eu já notei alguns deles que passaram por mim, que eles não criaram uma certa status de trabalho, de ação, que eles não aceitam muito as orientações. Aí, por fim,
eu parei e falei, não, vou deixar quieto, orientei, expliquei. Se vai ser visto, talvez eu andei vendo algumas atitudes deles, mas eu falei, não, deixa, se eles fizerem errado, alguém vai chamar atenção, então não vai chamar atenção deles não, né? Então, e aí vai caminhando, né? E acaba que a minha formação muito de palhaço, por eu não ter formação nessa parte de praticar, que eu acho que é importante, essa formação específica, eu fui buscar, né, materiais na internet para poder ver, principalmente essa questão da orientação da higienização do palhaço, dos equipamentos que o palhaço leva, e eu trabalho muito com a questão de formar o palhaço para ele entender o que é o palhaço no Brasil, no mundo, na história. E aí eu gosto muito de pegar lá do princípio, né, lá do branco, dos tipos de palhaços, da máscara, né, o bobo da corte, toda aquela coisa que começa lá na antiguidade. Né? Fala um pouquinho para a gente aí desse palhaço histórico, o que você conhece. Parafraseando a minha companheira, minha esposa, né? Ela sempre toca nesse assunto. Porque, por exemplo, para você ser médico, você estuda lá no mínimo 8 anos. Para você ser engenheiro, você estuda no mínimo 4 anos. Mas se quiser ser um bom engenheiro, é 5 anos. Então, o palhaço, ele também ele é necessário, né? Ele carece dessa pesquisa, né? Porque é através dessa pesquisa que você se reconhece. E o palhaço nada mais é do que um exagero da sua pessoa, né? É como se dar um zoom, ampliar nas suas características físicas e tal, e sua consciência na figura do palhaço, mas com a essência de uma criança, né? Não digo nem infantiloide e nem dócil, mas o palhaço ele tem uma certa infantilidade por causa da ingenuidade e também da docilidade. Essa é a grande diferença do dócil para o doce. Né? O dócil é por exemplo, você vê um animal, você adestra o animal, domina o animal e ele se torna dócil, porque ele não te ataca. E o palhaço não, ele é doce, né? Porque ele não está adestrado, ele não está, né, enquadrado, mas ele consegue até te sacanear sendo doce. Por isso que eu considero que ele é doce, né? O palhaço, ele, apesar da pesquisa, como a gente enfatiza que é muito importante a pesquisa, até para o ambiente hospitalar, né? Porque essa é grande, o que difere do voluntário para o palhaço. Né? O voluntário é aquela pessoa que se veste de palhaço e vai para o hospital. Né? Às vezes ele até pode cometer erros, muitas das vezes ele comete erro. O palhaço não, o palhaço ele passou por um treinamento, ele se conhece, ele já tem um repertório e a partir daí ele vai para o hospital, porque ele tem um argumento, né, que é ocasionar o bem através do riso, né? Mas o palhaço, ele sempre esteve presente na sociedade, né, na humanidade. Você vai ver lá no tempo das cavernas, enquanto os neandertais caçavam, e às vezes não, né? Geralmente quando eles caçavam, quando eles saíam para coletar alimentos, eles voltavam e em volta da fogueira eles falavam das suas ações, né? De todo como foi o seu dia, né? Na reunião da tribo ou das tribos. Então, o palhaço ele existia aí através do fracasso daquele dito caçador que foi lá caçar e através da mímica, olha como você vê que é tão ancestral o palhaço e a Isso. mímica. Através da mímica, de forma cômica, ele demonstrava que foi um fracasso, que ele não conseguiu, que o animal sacaneou ele, ou o próprio destino sacaneou ele, né? Então, Isso. ele já está presente desde aí. Aí passa pela Idade Média, todas as questões das sociedades, enfim, quando aconteceu a civilização, né, dos agrupamentos maiores e as cidades, e ele foi transitando, né, com o Lobo da Corte, tem o macaco no teatro chinês, né, outras figuras, como tem os palhaços sagrados, que foi uma função social que tem em tribos indígenas do mundo inteiro, inclusive no Brasil, em Goiás, né, Isso. Goiás não, tem os Karaô, né, em Goiás, Tocantins, tá, que é Isso. bem pertinho de você, entendeu? Exato. E hoje ele é a figura que ele é, né, que é chamado palhaço, né, que vem desde da Idade Média, da comédia dell'arte,
né, que existia uma figura chamada Pagliatti, que tinha uma roupa, né, toda de palha, e a partir daí a gente absorveu o nome, já que Itália, Isso. né, italiano, latim, e como a gente da língua latim, também um derivado português, né? A partir daí a gente adequou, é o palhaço, né? Exatamente. E, não, e aí é muito gostoso. E aí quando você fala essa questão cultural, é muito gostoso, porque aqui em Formosa a gente tem Goiás, a gente está muito no portal de ligação com o Nordeste, que Formosa, além de ser em torno do Distrito Federal, a gente também está a poucos quilômetros da entrada do Nordeste, né? Ali de Correntina, Barreiras, Bahia, né? Então a gente está muito próximo e a gente tem uma influência muito grande dos quilombos, né? Aqui que tem essa figura aí nas festas dos quilombolas, essa figura do palhaço africano, do griot, né? E aí você falou das rodas de fogueira para contar o dia, né? E aí isso me remete muito a algo que eu também gosto muito, que é a contação de história. Então, a figura do griot, que é o sabedor da história da tribo e vai passando isso oralmente. E aí vem a figura do palhaço e as folias religiosas, folia do Divino, folia de São José, que tem o mussungueiro, que é o personagem que fica, às vezes, cuidando da barraca dos foliões, só que de noite, no momento de lazer, esse mussungueiro veste uma fantasia, uma máscara, né, engraçada, ou às vezes até assustadora, e sai brincando com os foliões na hora da curraleira, da dança. Então aqui é muito comum a figura do palhaço dentro dessa figura do mussungueiro, né? Então, totalmente dessa questão caipira, cultural. Ah, muito bom, né? Se você citou um assunto bem legal, né? Que você fala do palhaços, eu gosto de dizer palhaços do nosso povo, né? Que é o palhaço brasileiro, que ele é tão sagrado e profano ao mesmo tempo, né? Que tem os pastoris, tem os cavalos marinhos, Mateus de cavalo marinho, né? Isso, Tem das folias de reis, aqui é muito comum as folias de reis no Espírito Santo, né? Por causa do isso, Congo, né? A questão do exato, povo que foi escravizado, né? O povo negro, o povo afro-africano foi escravizado aqui no Brasil inteiro, né? E aqui tem exato, uma devoção muito grande a São Benedito, né? E com isso vem o Congo, as congadas, e isso, particularmente em Cariacica, que é uma cidade aqui vizinha, que faz parte da região metropolitana, tem a figura isso. do João Bananeira, né? Que eu Olha só, considero ele um palhaço. O João Bananeira é uma figura que é vestida, tem uma máscara feita de palha, de folha de bananeira seca, né? De olha, palha de bananeira gente. seca. E a roupa dele toda é de palha de bananeira, que tem essa questão da tradição, né? Da ancestralidade africana, sabe? Então, o Brasil ele é riquíssimo. Os próprios brincantes, né? Muito no Nordeste. Então, o palhaço é uma figura carimbada na sociedade em geral, né? Exatamente. E aí agora vamos falar um pouquinho dos nomes que nós temos, né? E aí eu fui aqui para o Google para poder ajudar na colinha, né? A gente tem alguns nomes que são importantes, né, de se lembrar quando a gente fala de palhaço no Brasil. E aí a gente tem aqui, eles começaram aqui falando do Arrelia, né? Nesse site que eu Uhum. peguei aqui da Veja São Paulo. Só que antes do Arrelia, tem uma outra figura que é, digamos assim, foi o primeiro que tirou o palhaço daquele esconderijo ali no circo e levou ele para esse coisa de superstar, que foi o Piolim, né? Então, você conhece um pouquinho do Piolim? Fala um pouquinho do Piolim pra gente. Bom, o meu conhecimento é muito raso, né? Eu sei bem raso a respeito do Piolim, mas esse é o momento que você, né, cita o Arrelia aí, é o momento que o palhaço ele já se popularizou e foi para televisão, né? Nesse Isso, momento do Arrelia, que veio Carequinha, depois veio o Bozo e tal, eles são palhaços que eles acabaram um pouco infantilizando a figura, que era um tanto grotesca, no caso, isso. né? E eu acredito que o Piolim,
Eu não sei da relação dele com a televisão, com as mídias, com a rádio e tal, mas eu sei que ele já não tinha tanto essa pegada, né? É claro, porque como sendo circense, né, que é Isso, se eu não me engano, é o pai, é o Roger Avanzi, é o Picolino, na verdade, Roger Avanzi, isso. né? Mas vai no Piolinho. Ele é uma figura que lidava com toda a sociedade, com crianças, com adultos. Então ele acabava sendo, apesar de ser um agente do riso, mas visando o entretenimento, né? Essa é a minha visão. Eu não sou dono da verdade, mas eu Isso. acredito muito nessa pegada, né? E falando da história do palhaço brasileiro, olha que interessante. Eu não sei se você sabe disso, mas o palhaço ele é muito importante para a história no Brasil. Porque, por exemplo, o primeiro disco gravado e prensado no Brasil foi uma dupla de palhaços, que é o Olha aí, não Baiano sei. e o Cadete. Olha só, o primeiro disco gravado no Brasil era dupla de palhaços, de paródia, que a gente diz, que pega a música, né, que são os palhaços que o narrador do circo ele fala. Você quer que o palhaço entre cantando, gritando ou chorando? Aí todo mundo falava chorando ou cantando. E a partir disso, ele entrava e fazia uma paródia de músicas famosas na época, né? Então, para você ver como ele é importante, né, enquanto figura histórica no Brasil, da cultura, da arte e cultura brasileira, porém não é tão valorizado. Não é à toa que tem um termo pejorativo, né? Seu palhaço, os políticos são palhaços, né? Isso, Tem esse sentido pejorativo. Não que eu tenha nada contra também isso, né? Porque uma palavra, o português ele é complexo, uma palavra tem N significados, inúmeros significados e sentidos, né? Então, acho que eu posso contribuir dessa forma. exato. Não, e aí quando você fala dessa questão aí antes de voltar lá nos palhaços brasileiros, desse pejorativo, né, da palavra palhaço, eu agora que estou um pouquinho mais tranquilo e mais brando e não comprando briga, porque eu achava que não era briguento, mas me descobri ao longo do amadurecimento que eu sou encrenqueiro, pisou no meu calho, eu compro briga. Eu truvava de discussão se a pessoa xingasse outro palhaço. E, por favor, não me ofenda. Eu sou palhaço e não admito que você defina essa criatura, esse erro aí como palhaço. Palhaço leva alegria. Aí, agora eu estou um pouco mais tranquilo, mais dando. Eu procuro, não, calma, não é comigo, não é o meu palhaço que eles estão mexendo, mas antes eu comprava uma briga tremenda. Pois é. Nada como uns cabelos brancos, né? Ou ficar careca, né? Pra gente. Exatamente, De experiência. exatamente. Vai ficando careca, vai ficando experiência, se tem coisa que não tem necessidade. Né? E aí, você estava falando, né, o Piolim, né, para a gente só situar, era o Abelardo Pinto, né, conhecido como Piolim, nascido dia 27 de março de 1897 em São Paulo. Né? Então, foi palhaço brasileiro e considerado grande representante do meio circense. Né? Então, e ele era, deixa eu ver aqui, pai da atriz Ana Ariel, né, que faleceu em 2004. Né? Então, ele foi assim, um dos que levou o palhaço, tirou o palhaço desse ambiente circense, e como você falou, ele abriu as portas, porque aí depois dele veio o Arrelia, né, o Valdemar Seissel, que foi advogado, né, mas trocou os tribunais pelo picadeiro. Né? Ele tinha o programa dele na TV, foi um dos primeiros a ter programa de TV, né? Foi o Arrelia, que era na Record, que era o Cirquinho da Arrelia, né? Aí depois veio o Pimentinha, que já era o Walter Seixas, sobrinho do Arrelia, né? Que deu vida ao Palhaço Pimentinha, né? E o nosso querido, cadê? O Palhaço Carequinha, né? Que foi, assim, o popstar dos palhaços e que brincava com essa coisa, porque aí acho que o Carequinha, ele traz uma coisa bacana que você falou. O Arrelia, ele meio que começou a trazer essa imagem do palhaço infantil, né? Então aquela coisa que não assustava, que se aproximava da criança, porque
não sei você, mas eu tenho um problema seríssimo com criança pequenininha. Criança pequenininha não chega perto do farofinho, dá nada. Morre de medo, grita, esperneia, não quer saber. A criança assusta, né? E o Carequinha, ele meio que, mesmo mantendo isso lá nos anos 60, desse palhaço com as crianças, a música do Bom Menino, foi um palhaço totalmente pedagógico. Os professores, até hoje os professores usam o palhaço Carequinha, né? Mas aí ele traz essa alma do palhaço, né? Tanto tem a música, a alma de palhaço dele, né? Que traz a pessoa que está por trás da máscara, né? Tem até um clipe dele que ele vai fazendo e tirando a maquiagem e não tem quem não chore, né? Muito bacana. Então a galerinha está chegando aí, Nívia Sofia, Eduardo Fegoso, que é um jovem aqui de Formosa. Estamos aqui, eu e o Carlito Cachoeira, estamos falando sobre palhaçaria, certo? E, pessoal, pode interagir aí, pode perguntar para nós alguma coisa, viu? Pessoal, tem uma galera aí, acho que da sua turma que já entrou aí também, viu? Quem quiser A falar, pode Nívia, a falar. Sofia né? Tem a Gasparini, a Mora, que é minha companheira. Tem a galera aí, Espírito Santo, né? Maravilha, muito bom. O legal que você Então, falou aí, do Arrelia, que agora tem o Arrelia Neto, né? Que é a figura que assumiu a identidade do avô, do Arrelia, do Valdemar Seis, e tá isso. fazendo um papel, cara, é como se eu visse o Arrelia nos programas, assim, eu fico encantado, é muito bom o trabalho dele, né? Eu A, fico a Relia maravilhado. Neto, a, Isso, Arrelia Neto, a né? gente tem que Continue ele. procurar, eu ainda não vi Ele esse, tá não. moderno, tá nas mídias sociais, no Instagram, sempre tá postando vídeo aí no Instagram. É a nova Ah, televisão, né, da isso, sociedade. exato. Depois pode Nossa, vou procurar procurar. ele muito bom. O, E- o legal, olha só, o Carequinha, curiosidades, né? Eu não sabia Isso. disso, mas sabe o que eu descobri? O Ah, Carequinha, ele era maçom, cara. não sabia, Olha gente. Olha isso. aí. Né? Eu descobri isso na Escola Nacional de Circo, que eu estive lá com grandes mestres, né? Que infelizmente, falando da Escola Nacional de Circo, está acontecendo um desmonte muito grande, né, nesse governo que a gente está vivendo, vivenciando. Uhum, Quem diria que a gente iria vivenciar um desgoverno tão grande assim? E ele está isso. tá tendo um desmonte. Que o diretor-geral, que era o Carlos Viana, que é um cara maravilhoso, que acompanha, né, mais de 20 anos, que acompanha a classe circense, é um ótimo administrador, ele foi exonerado do cargo. E Olha aí. entrou, claro, a patotinha, né, da extrema-direita, infelizmente. E com isso coloca em xeque, né, toda a qualidade da escola, né? Porque, poxa, a galera sai dali da Escola Nacional de Circo e vai para Soleil, vai para circos do Imperial da China, circos europeus, circos norte-americanos. Então isso acaba colocando em xeque, né? Infelizmente. Mas voltando lá, o, Isso. o palhaço, ele é uma figura importante, né? Ele vem acompanhando, a gente está vivendo esse momento, a gente tá super digital, né? Agora, tudo na internet, é um novo momento. Então, historicamente, o circo e o palhaço, ele passou por diversas crises, né? Porque antigamente lotavam-se os circos, né? E teve o advento da rádio. Aí com a Isso. rádio, alguns migraram, teve um êxodo do circo e foram para as rádios, que teve as rádios novelas, questão da comicidade, nos programas de rádio, né, das paródias, como eu disse, do palhaço de paródia. E depois do rádio veio a televisão, né? Isso. Mais uma coisa que todo mundo já ficava em casa, que antigamente todo mundo ia para a praça para se comunicar, né, para se entreter, para se relacionar. E a televisão, com a televisão, acabou que todo mundo ficou enclausurado na sua casa a partir daí. Aí os circos tiveram a ideia. Vou fazer o seguinte, vou colocar uma televisão no nosso salão de circo, porque nem todo mundo tinha televisão, televisão era coisa de rico,
e após o capítulo de Irmãos Coragem, digamos assim, após o capítulo de Irmãos Coragem, vamos ter um super espetáculo do circo, teatro do Biribinha, digamos assim, que é um grande mestre que eu tive lá de Alagoas, né? Que hoje Isso. mora na Bahia. Aí eles colocavam Irmãos Coragens e após o circo, após desculpa, o circo não, após o episódio, eles improvisavam em cima daquele episódio, fazendo a novela, o capítulo da novela, com Capitã repleto de Novela. comicidade. E muitos atores e um palhaço ali no meio. Olha que mágico, né? Como ele foi se Olha, reinventando. Aí o circo exato. tradicional dessa época virou circo contemporâneo, que é o que a gente vê repleto de tecnologia, e hoje estamos aqui na internet tentando sobreviver, né? Exatamente. Estamos aí, a gente vê aí os palhaços, e pelo grupo lá do Facebook, o PC de Palhaços, a gente tem visto quanto nós estamos nos reinventando. Os palhaços não estão ficando parados para nada, né? Então, estão se descobrindo. Primeiro porque a gente precisa, né? A maioria dos palhaços, e aqui em Formosa, a gente está tendo, acho que hoje ou amanhã, a gente vai ter uma reunião do Fórum de Cultura do Estado de Goiás, virtual, pelo Google Meet, e uma coisa que eu tenho martelado muito, o pessoal até me chamou da Federação de Teatro para compor o núcleo de interiores da Federação de Teatro de Goiás, e a minha grande preocupação é tentar pegar as iniciativas de teatro e circenses que estão esparramados no interior, porque Goiás ele era enorme antes da divisão de Tocantins, né? Só que nós ainda continuamos enormes. Nós temos 5 regiões e tem regiões aqui que tem quase 100 municípios. E a gente pensa assim, mas não tem teatro em todas elas. Não tem teatro, mas alguma iniciativa circense tem. Algum palhaço escondido ali, pobrezinho, daquele palhacinho da roupinha rasgada, e esse palhaço precisa ser cuidado. Então, quando a gente foi montar o sistema de cultura municipal aqui, tinham colocado o eixo teatro. Eu dei um pulo daquela altura e falei, opa, pera lá, só teatro não, está faltando circo aqui. Então, faz o seguinte, o eixo teatro é teatro e circo. Mas vamos olhar pelos palhaços, porque os palhaços precisam, né? E é uma arte antiga, é uma arte que cura, que lava, que purifica. Então a gente precisa cuidar. E a gente tem muito circo ainda, que aí é onde eu falo dessa situação de pandemia, eu me preocupo muito. Como é que está vivendo os circos que tem aquele ônibusinho que é velho, que quebra no meio da estrada, aquele caminhãozinho pau de arara e que não estão podendo montar. Né? Os circos que são como do filme Salve Dalmo, né? O filme Palhaço do Selton Mello, nós ainda temos muitos circos no Brasil que são daquele jeito. Sim, é o que mais tem, né? Ó, eu queria dar um abraço aí, ó, dar um alô para Carlinha, Carla Jarra, São Bernardo do Campo, Dalmo, Família Clou, isso aí, pô, dá uma referência maravilhosa para a gente se encontra sempre nas convenções brasileiras de circo aí, né? Grande artista de Nova Friburgo, ele e a família dele, a família Clou, caso não conheça. Ai, gente, já quero seguir, Dalmo. Já vou seguir. Quero aprender muito. Entrou aí agora também o Eduardo Lage, né? Então a galera muito. Massa. Ó, E, tem uma galera maneira aí. isso. E aqui em Formosa, aqui em Goiás, eu comecei a me envolver bastante no contato desses 2 últimos anos. Eu fiz uma primeira experiência aqui no ano do centenário do Palhaço Carequinha, e aí a gente já saiu um pouco da palhaçaria e foi para palhaçaria do hospital, já fomos para outros, né? Então, eu criei, no ano do centenário, eu criei a Comenda Carequinha, aqui para homenagear os palhaços de Formosa. Foi muito bacana, foi muito gostoso. E esse ano eu falei, gente, eu quero fazer esse ano de novo. Aí só que a pandemia, mas eu tô pensando, como é que eu vou fazer? Mas eu quero dar um jeito de sacudir os palhaços aqui e talvez até expandir aqui em Goiás, porque o ano passado eu fiz um encontro de palhaços aqui, não deu muitos palhaços de Formosa, mas eu consegui trazer os meninos do Boca no Lixo, lá de Anápolis. Não sei se você conhece. Zeque Mutamba. Amanda, Ricode.
Exatamente. E eles Pois é, né? vieram Eles já vieram aqui, na verdade foi a Amanda. A Amanda veio com os meninos dos Cacos, do Circos Cacos, né? Com isso, lá de Olivier, Tocantins. e Cadu Olivier e com a Marcela Putrini. Aí eles vieram e ficaram hospedados lá em casa. Maravilha, gente. A gente Show, show. recebeu eles aqui. Não, e foi uma experiência gostosa, porque foi na cara coragem, porque eu não tenho muito recurso de empresa, e por eu ser funcionário público da prefeitura, eu não posso receber muito recurso da Zeca Mutamba, isso, Zeca, Amanda, Cadu. Eu não posso receber muitos recursos do Fundo de Cultura por eu ser funcionário efetivo, né? Então, Sim. o pessoal, às vezes, aqui que não. Aí fica complicado. Mas, mesmo assim, ainda conseguir ajuda com hospedagem, para poder dar uma ajuda de custo para eles, né, para ter vindo. Aí o Zé que veio sozinho, a esposa dele não veio, mas ele trouxe 2 outros palhaços da escola de circo de Anápolis. E achei interessante porque a minha preocupação é muito de acolher, de receber, de tratar como artista, e aí ele teve uma hora que ele virou, Renato, a gente é palhaço, a gente é da luta. Você está vendo que você está fazendo as coisas sozinho, a gente está aqui para ajudar também. E aí foi assim, uma massagem, porque foi uma experiência gostosa poder acolher e ver que esse meio de circo é um ajudando o outro, essa construção coletiva. E um aprendizado muito grande. Eu gostei demais do Zé, gente. Ele é muito show. É, não, isso é demais. Uma coisa que eu percebi que é a galera do circo e da palhaçaria que tem, sabe? Que é o apoio mútuo, isso é até anárquico, né? Que é um dos princípios da Isso, anarquia, é o apoio mútuo e a autogestão, né? Os meninos isso, são bons, cara, porque eles têm o coletivo, é só querer fazer, né? Você deve conhecer da galera de isso, Goiás aí, que faz um encontro goiano de circo, né? Tem vários eventos que ajudam também na questão do Festival de Itaquaruçu, Festival de Circo de Itaquaruçu. Se eu não me engano, isso. teve a sexta ou a sétima edição agora, estão aí na Resistência, né? E com o Exatamente. dinheiro do bolso, cara. E a autonomia também que o palhaço tem de conseguir fazer mágica, né? Eu filosoficamente, poeticamente, eu digo que o palhaço ele consegue fazer um clarão de luz com apenas uma fagulha, né? Que é essa multiplicidade toda, né? Essa rede que os palhaços e os circenses têm, que ajuda, que acaba colaborando um com o outro. Exatamente. E é isso, acho que a gente está aí. Eu não quero correr o risco do Instagram me avisar aqui que está faltando poucos segundos e a gente não se despedir. No domingo eu tive que voltar ao vivo para poder a minha convidada lá de Aracaju, que a gente estava falando sobre cultura nordestina, poder se despedir. Então, Carlito, suas considerações finais agora para o pessoal que quer trabalhar com palhaçaria de hospital, com essa palhaçoterapia, e sua mensagem para esse tempo agora no Dia Nacional da Saúde, que é hoje. Então, para a gente poder ir aí começando a se preparar. Quanto tempo falta? Bom, aqui ainda não apareceu, né? Fala nadinha. Então eu fico com medo, porque eu não sei olhar aqui, mas eu fico com medo dele aparecer ali em cima. Ah, tá. Mas dá tempo. Não aparecer aviso nenhum. Meu conselho é o seguinte: eu acho que, como a gente disse aqui na conversa, palhaço é um arquétipo da sociedade. Palhaço todos somos. Não existe palhaço bom e palhaço ruim. Existe tempo de pesquisa. Porque quanto mais você pesquisa, mais se reconhece. Então, eu falo o seguinte: vai fundo, galera. Vai fundo e busque o conhecimento, pesquise, busque o autoconhecimento, que o palhaço nada mais é do que a teatralização de si mesmo. Então, o palhaço ele está dentro da gente, né? Quando você falou de agonia, que a gente fica na agonia de querer fazer as coisas, é o palhaço lá coçando nossa consciência, vamos, vamos, vamos. Como diz o coletivo, é só querer fazer. Então Isso. faça, né? Aí a gente costuma dizer que a gente erra, erra, erra até acertar. Essa é a base da cena do palhaço. Ou repetir, repetir, repetir até ser diferente. Como diz a grande doutora Hermínia Silva,
que é de família circense e é uma figura ímpar, né, na pesquisa do palhaço brasileiro, né, que ela cita Benjamin de Oliveira, que foi um dos primeiros palhaços, foi precursor do circo-teatro no Brasil e foi um dos primeiros palhaços negros. Não digo o primeiro palhaço negro porque existia gente antes dele, pessoas negras antes dele, só que ele foi o reconhecido, o primeiro reconhecido historicamente. Isso. Né? Mas foi um dos primeiros palhaços negros que mudou toda a história da palhaçaria brasileira. A dramaturgia do palhaço brasileiro. Né? Ó, Cassiano entrou aí. Ei, Jesus! Isso. Lá. Abraço. Mais um capixaba, ó. Olha aí, maravilha! Convidado puxado aqui na live, isso é ótimo. Vai sair uma muqueca dessa live hoje, né? A muqueca capixaba. Opa, delícia! Quando passar isso tudo, eu quero ir comer essa muqueca. Pois é, a gente tem que se interagir mais, né? Se unificar, fazer os entrelaços aí em todo tipo de comunicação possível, né? Exatamente. Isso. E agora, entrando um pouquinho em outro assunto, eu gostaria de aproveitar isso antes, já que a gente falou de palhaços, dos palhaços do hospital, falamos um pouco do palhaço no Brasil, um outro universo que é onde eu tenho um espaço de fala muito grande e que às vezes é também tido como não é visto, às vezes não é respeitado, que é o palhaço LGBT, né? Que nós temos muitos nomes no Brasil, na comunidade LGBTQIA+, que brincam, que fazem comédia. As drag queens, então, né, são uma personificação do palhaço dentro do meio gay, né, que brincam, que fazem aí, e que merecem também ser lembrados, né, nesse momento, porque fazem alegria, né? A gente vê aí grandes nomes, né? Vera Verão, né? Saudoso Jorge Lafon, né? Eu ia falar dela agora. Exato. A Vera Verão, que quem é que não lembra da Vera Verão? Quem é que não ria quando eu chamava assim, peraí, essa bicha não! Só Vera Verão, quase mulher! Então, e aí a gente tem vários nomes, né? A Silvete Montilla, que é uma linda, maravilhosa, que não tem como não rir, né? A Blue Space, acho que é São Paulo, né? A Boate Blue Space, que é a animadora da noite. A mais esperada é a Silvete, né? Que mata todo mundo de rir com o bom humor, com aquele jeito dela. Né? O humor, ele não tem gênero, né? O humor, ele afeta toda a humanidade. É muito bom falar de humor, porque no humor é derivado de humanidade. Que humanidade é derivado de humus. E que humus vem da terra. Né? Exatamente. É daí a relação que todos somos feitos de barro, né? Nós fomos feitos do barro, do humus, da humanidade, do humor. Né? Palavras do João Artigos, grande mestre, palhaço Seu Flor aí, ó. Também, isso. Né? Que muito me representa, sabe? Eu acho incrível toda essa diversidade que o palhaço e o circo têm. Né? Muitas das vezes era até um refúgio da galera, né? LGBTQIA+, GLS, LGBT, né? As nomenclaturas vão aumentando, né? Isso é muito importante, essa inclusão, né? Mas os circos foram um grande refúgio dessa galera, né? E como o circo ele é acolhedor, né? Como a linguagem da palhaçaria é acolhedor. Inclusive, tem um coletivo agora, atualmente muito ativo, que são compostos de pessoas LGBTQIA+, né? Que é o Cabaré do Fim do Mundo. CIA Fundo Mundo, que eles têm um cabaré de diversidades incríveis. Tem a Vulcânica Pouca Roupa, que é uma bufona de Cabo Frio, que atualmente está em São Paulo. Tem Noah Escapim, que é um acrobata muito incrível. E ele, além de gay, né, além de homossexual, ele também é gordo, então ele é obeso, então ele sofre dobro, né, de preconceitos. Ele é um acrobata, isso mostra que limitações físicas não são limitações físicas, né? Quanto maior o passo, quanto maior digamos,
a parede que você tem na sua frente, você escalar ela, maior é o seu triunfo, né, meu querido? Isso. Vamos lá, 25 segundos restantes. Então, nossos segundos finais. Muito obrigado. Quero dizer a todo mundo que vamos nos unir, ou a gente se extingue. E o palhaço, através da derrota e do ridículo, ele estanca qualquer custo da violência. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada e até a próxima. Fica com Deus.